desse estudo e que toda tristeza bate em retirada, no nome de Jesus, e que uma nova história venha a ser escrita para cada um deles, que toda página de derrota, que toda página de frustração, em nome de Jesus, seja arrancada agora, e que o Senhor comece a escrever uma página nova para cada um deles. No nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que cada um deles tenha uma história nova escrita pelas mãos de Deus, longe de todo sentimento negativo, de todo sentimento pessimismo que tenha afastado a presença do teu Espírito Santo deles. Oh Deus de maravilha, Deus de glória, que esse estudo seja um divisor de águas e que toda tristeza, todo sentimento, pessimismo, negativismo, todo pensamento e sentimento contrário à tua vontade, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que não foi introduzido por ti, mas que foi lançado pelos demônios, mas que foi lançado por essa própria pessoa que deu alguma brecha. Pai, que eles sejam, Pai, tocados. E que eles reconheçam, Pai, que eles precisam arrancar da vida deles. Toda a tristeza será anulada. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, glorificado o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para todos vocês. Glória a Deus. Estamos iniciando aqui mais um estudo baseado nas experiências que nós temos tido. A gente tem experiência todos os dias, mas não são experiências assim aleatórias. São experiências que servem para toda a igreja. Tudo que acontece aqui, a gente recebe um ensinamento logo em seguida. Todo demônio que se manifesta, a gente aprende algo no mundo espiritual. E como não deixar que aquele demônio seja introduzido na nossa vida. E muitas das vezes os demônios entram na nossa vida pelas nossas próprias brechas, brechas que nós mesmos abrimos. Como eu já falei, a tristeza é um sentimento humano, mas é um sentimento negativo. Como a ira, por exemplo. É um sentimento humano, mas é um sentimento negativo. A Bíblia fala que a ira, ela não pode durar mais do que só um momento. Irai-vos e não pequeis. A tristeza, o sentimento de tristeza é alguém se sentir triste, mas não permanecer triste. Porque uma pessoa que permanece triste, ou diz que é triste, ou se considera triste, como uma forma de ter uma parte do caráter dela, ou da personalidade dela, e não um estado de espírito. E o correto é que seja um estado de espírito. Ou seja, no momento a pessoa pode estar triste, mas ela não pode declarar na vida dela que ela é triste, que ela vive uma tristeza. Porque a partir desse momento abre-se uma grande abertura na espiritual, uma brecha. E os espíritos, existem espíritos humanos, que são meio demônios, meio humanos por causa dos sentimentos. Eles são como sentimentos. A tristeza é um espírito. Não são considerados bem um demônio, mas um espírito. Por quê? Porque eles não são um monstro, uma criatura monstruosa, como tem no inferno. Eles são como uma fumaça preta, como, por exemplo, o medo, a raiva, a ira. Há outros tipos de sentimentos.
que é muito mais fácil eles entrarem no corpo de uma pessoa com o formato que eles têm de uma fumaça, do que como um bicho em si, um monstro, uma criatura, como muitos no inferno são, em formas de jacaré, em formas de touro. São demônios diferentes, são considerados espíritos. Bom, sobre isso eu tenho algumas coisas para falar. Porque há pessoas aqui no grupo que têm esse espírito na vida. Há pessoas que têm o espírito da tristeza na vida da pessoa. E a pessoa que tem esse espírito na vida, ela precisa se libertar desse espírito, porque se ela morrer com esse espírito, ela pode ir para o inferno. Como que age? Eu achava que só existia um tipo de espírito de tristeza, mas não. Existem vários espíritos de tristeza, porque cada um age de uma forma e de uma maneira, mas hoje eu vou falar apenas sobre três. Três espíritos de tristeza que o Senhor nos permitiu saber e conhecer e como eles agem. O primeiro espírito de tristeza que nós podemos conhecer é o espírito de tristeza que entra na pessoa do ser humano quando ele começa a se preocupar com as coisas deste mundo. Começa a se preocupar com as contas. Primeiro começa com uma preocupação, sentimentos e pensamentos. Vem o primeiro pensamento. Começa a pensar nas dívidas. Esse é o primeiro espírito da tristeza. Tem vários. Eu vou falar de três. Primeiro, da preocupação. Como que eles fazem para eles saírem dos pensamentos para os sentimentos e virarem palavras de poder? Para destruir a vida de uma pessoa a ponto de fazer ela perder a salvação dela. Pensamentos, vai para os sentimentos e manifesta-se através das palavras, que é o ápice do espírito da tristeza. Através de palavras, tudo que a pessoa faz fisicamente, por obras. Então, a gente vai falar aqui, iniciar esse estudo falando sobre o primeiro espírito da tristeza, que é o da preocupação. Ele inicia-se como um pensamento. Uma pessoa que está pensativa, ela começa a se preocupar com algo, seja material, seja algo relacionado à família, algo relacionado ao sentimental, qualquer área da vida da pessoa. E por causa dessa preocupação, desse excesso de preocupação, isso abre já uma brecha para o espírito da tristeza que age na preocupação. Porque a preocupação, ela é um sinal da falta de confiança em Deus. Então, todo crente que ele se preocupa demais com as coisas, ele é muito preocupado a ponto de ficar pensando, a ponto de muitas vezes não consegue nem dormir, não consegue pensar em outra coisa, a não ser ficar fixo pensando naquele problema, é uma brecha para o espírito da tristeza entrar. E ele age, esse que eu estou falando, o primeiro deles, ele age na preocupação. A pessoa começa a se preocupar com as coisas, com o dia de amanhã, com o que há de comer, de vestir. Isso faz com que a pessoa fique presa em situações e em coisas, e ela não consegue sair daquilo. E pelo fato da pessoa não conseguir, vai entrando
o segundo espírito da tristeza, que é o espírito da reclamação. A pessoa começa a reclamar na mente, começa a reclamar, fazer reclamações na mente, questionamentos na mente. Por que que nada dá certo na minha vida? Por que que eu nasci? Por que que tudo dá errado? Por que ninguém me ama? Por que que tudo que eu vou fazer dá errado? Por que eu sou tão azarado? Por que que tudo na minha mão não prospera? Por que que tudo para mim é tão difícil? Vem os pensamentos de reclamação e questionamento. Começa a reclamar o porquê. Por que que eu não tenho um emprego bom? Por que que eu não consigo pagar essas dívidas? Por que eu não consigo confiar totalmente em Deus? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Por que Deus está em silêncio? Por que Deus está permitindo isso? Entra o segundo espírito da tristeza. Você pode ver que a tristeza não se manifesta apenas no sentimento, mas antes de descer para o coração, ela se manifesta no pensamento, através dessas brechas. Preocupação. O crente que crê, que confia no Senhor, ele não se embaraça em nada desta terra. Ele só se preocupa se o nome dele ainda está no livro da vida. Ele não se embaraça, ele não perde noite de sono, ele não se descabela. Ele não começa a ligar para A e B e pedir ajuda para A e B. Ele não começa a contar os seus problemas para A e B, porque ele confia no Senhor. Ele não começa a indagar no seu pensamento ou começa a falar na mente essas coisas que eu citei. E daí entra o sentimento, desce para o coração. Começa essa reclamação, esses questionamentos na mente, vem a frustração. A frustração, sentimento de que a pessoa não é nada, de que Deus não está com ela, de que não adianta ela tentar que vai dar errado de novo, de que a pessoa não é abençoada. Vem o sentimento de que tudo que ela fez até hoje não resolveu, não adiantou em nada. A pessoa se sente frustrada. Sentimento de frustração. Quando se instala esse sentimento, a pessoa começa a sentir o desânimo. O desânimo leva à desistência. A reclamação, começar lá do começo. Preocupação, reclamação, frustração, desânimo. A pessoa frustrada, ela não tem ânimo de tentar de novo, porque ela já tem na mente dela a ideia de que aquilo já deu errado uma vez. Então ela está tão frustrada que ela prefere desistir. É mais fácil desistir do que tentar de novo, porque a pessoa já está frustrada. Vem o desânimo, a pessoa se desanima. Muitos ficam desanimados de estudar, de trabalhar, da vida sentimental, ficam desanimados de tentar, de lutar, de buscar, de orar, de crer, de confiar, de esperar. Por isso que muitas pessoas, quando elas estão em estágio de depressão é quando a tristeza, ela chega num estágio aonde
Ela não consegue mais ter o controle sobre aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente. É quando todas as áreas do sentimento e do pensamento são tomados pelo sentimento da tristeza. Então não há nada mais positivo na pessoa, só coisas negativas. O estágio do desânimo é quando a pessoa ela não tem mais vontade de correr atrás, de ir, de acreditar. É quando ela fala, eu já acreditei muito nisso, hoje eu já não consigo mais ter essa fé. É quando a pessoa ela larga a mão. Porque vindo esse sentimento de desânimo, aí ela age através das palavras e das obras. Das palavras, ela começa ali, não só reclamar na mente, mas agora ela começa a murmurar com os lábios, com a boca. Começa a dizer que não tem nada na vida dela de bom. Começa a amaldiçoar a própria vida, liberando as palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio, porque já passou pela mente. Já veio pelos pensamentos e desceu para o coração e depois sai pela boca. Saindo pela boca as palavras, vem o sentimento que de desistência. A pessoa diz: é muito difícil para mim esse caminho. Eu vou desistir. Seja qual for o caminho que a pessoa está traçando, não só os caminhos, na presença do Senhor. A pessoa acaba desistindo. Como eu disse, as pessoas que chegaram agora, a gente está dando um estudo sobre o espírito da tristeza. Eles agem nos pensamentos, sentimentos, em palavras e por obras e ações. Hoje nós podemos conhecer 3 espíritos de tristeza. O primeiro espírito de tristeza, ele é mais fraco. Ele é o da preocupação. As pessoas ficam preocupadas. Elas se preocupam demais. Se preocupa se o filho vai sair de casa e vai voltar vivo. Se preocupa o que vai acontecer com o marido se ele for trabalhar longe, se vai trair, se vai acabar o casamento. Se preocupa se no mês que vem vai ter dinheiro para comprar comida. Se preocupa se tem como pagar as dívidas ou não. A pessoa começa a ficar preocupada. Começa a perder sono, a fé começa a se abalar e começa, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que o senhor vai fazer isso? Mas o senhor prometeu isso, mas como é que vai acontecer? Olha a minha situação. Eu estou no fundo do poço. Eu estou todo destruída, eu estou quebrada. Vem primeiro a preocupação. É uma preocupação descomunal, excessiva. Falta de confiança em Deus. Se preocupa demais com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Muitas pessoas não conseguem viver o sobrenatural de Deus e não conseguem desenvolver na vida delas a vida ministerial delas, porque elas estão presas demais a coisas. Elas estão presas demais. Elas falam, mas como eu vou viver? Como eu vou me sustentar? O que será da minha vida? Mas se não tiver ninguém para me ajudar, vem aquela preocupação, a mente borbulha, ferve, fica fervendo. Meu Deus, mas o que será de mim, Senhor? Começa a se preocupar. É falta de confiança em Deus. Segundo o espírito da tristeza, que é médium, é o da reclamação na mente. Só começa a reclamar na mente, começa a questionar Deus. Começa a perguntar a Deus, o senhor não está vendo não minha tristeza? Você não está vendo não? O meu sofrimento, o meu choro. Começa a vir pensamentos na mente. Pensamento de que aquela pessoa é amaldiçoada, de que aquela pessoa só nasceu para sofrer, de que ninguém ama ela, de que Deus não ouve as orações, de que Deus ignora, de que Deus não está vendo o que a pessoa está passando. Ah, porque Deus está permitindo isso, que o diabo faça isso na minha vida. Ah, deve ter alguma coisa de errado comigo. Começa a vir um monte de reclamação.
clama de tudo na mente. E aí atrai a frustração por não conseguir resolver algo que preocupa. Não consegue trazer para a vida terrena a preocupação que está na mente, a solução do problema. Então a pessoa já está triste. Começa uma tristeza porque ela está preocupada. Uma tristeza rasa, não está profunda, não desceu para o coração ainda. Está na mente, está preocupada. Só que essa preocupação, ela não pode perdurar. Uma pessoa que passa uma noite inteira, 2, 3 dias, semanas, preocupado com algo, pode ter certeza que essa preocupação vai levar essa pessoa a uma tristeza de depressão, que eu vou falar já. Sobre a tristeza que leva para o inferno. Eu já disse, estar triste é um estado de sentimento que todo ser humano tem. Mas dizer que é triste, é declarar na própria vida que a pessoa tem o espírito da tristeza. É proferir palavras de maldição contra ela mesma. Depois disso, vem o terceiro espírito da tristeza, que é um pouco mais forte que os outros. Que ele age no desânimo. Pessoas que são deprimidas e depressivas, elas são completamente desanimadas. Elas desanimam porque elas estão frustradas. E por causa dessa frustração, a preocupação gerou a reclamação, os questionamentos, vira uma frustração, desce para o coração. Desceu para o coração um sentimento de frustração. A pessoa se sente frustrada na área sentimental, porque nunca foi feliz, ou porque foi traído, ou em amizade, não consegue mais ter um vínculo de amizade com ninguém, porque essa pessoa sofreu uma decepção. Então, essa pessoa, muitas das vezes, por causa da frustração que já está no coração, vem o desânimo, ela se desanima, ela desacredita do caráter das pessoas, ela desacredita de que a situação dela vai mudar, de que a vida dela vai mudar, então ela passa a agir através das palavras, liberando palavras de maldição contra a vida dela, dizendo: eu não vou nem tentar, que eu sei que não vai dar certo. Ah, eu já tentei, eu desisto. Ah, tá difícil demais, por isso que eu não quis, por isso que eu não quero isso, porque isso daí é muito frustrante para mim, eu já tentei. Sentimento de frustração é quando o espírito da tristeza já entrou no coração. Aí vem o desânimo, vai para a parte física. A pessoa fica prostrada, desanimada, não sente vontade de fazer nada, não tem vontade de levantar e procurar um emprego, porque já está frustrado, que já foi em vários e não conseguiu nada, que já tentou vários tratamentos médicos e não foi curado, que já tentou fazer vários tipos de coisas e não conseguiu, já está no coração. Aí vai para o físico, vem o desânimo. A pessoa fica desanimada fisicamente, não só na mente. Não só uma mente negativa, de tudo que você fala para a pessoa, ó, vamos fazer isso? Só fala, não, não vou não, não quero. Já tentei, eu não quero nem pensar nisso. Aí começa a se manifestar no corpo de maneira física, o espírito da tristeza, através do desânimo emocional, o esgotamento. Um desânimo emocional muito grande. Que a pessoa fica ali só esperando o pior, que ela não tem mais expectativa de melhora. Não tem expectativa de melhora. Então, a pessoa fica esperando o pior. O pior. E essa pessoa fica ali, jogada,
sem vontade de levantar, sem vontade de fazer uma caminhada, sem vontade de preparar algo bom para comer, porque comer traz satisfação também, traz até um pouco de alegria quando você come algo que você gosta. E aí vem a desistência. Por isso que muitas pessoas se tornam ateus. Todos ateus que eu já conheci, não vou dizer que todos que existem, mas todos os ateus que eu já conheci, eles tiveram alguma frustração em alguma área da vida deles. Eles foram frustrados em alguma coisa. Uma tristeza, algo entrou, e por causa daquilo que aconteceu, eles simplesmente desistiram de crer em Deus. Porque eles aprenderam a retribuir a Deus todo o mal que aconteceu na vida deles. Toda pessoa que começa a reclamação, murmuração na mente, começa a falar com a boca, desce para o coração, e ela começa a atribuir a Deus, a reclamar com Deus, a botar culpa em Deus, daquilo que aconteceu na vida dela, ela é muito propensa a se tornar um ateu. Muito. Tem muita chance das pessoas que foram tomadas pelo espírito da tristeza se tornarem ateus. Porque é o primeiro questionamento que elas fazem: se Deus existisse, eu não estaria sofrendo. É a primeira coisa que a pessoa fala. Se Deus existe, por que eu estou sofrendo? É a primeira coisa que vem na mente dessas pessoas. É questionar a existência de Deus. Questionar o amor de Deus. Se Deus existe, por que Ele não muda a minha história? Por que Ele não ouve as minhas orações? Essas pessoas, elas desistem dos planos, dos sonhos, dos objetivos delas, porque elas já estão com o espírito da tristeza no nível 3. Elas desistem de se relacionarem, de fazerem amizades, se trancam em casa, porque elas se sentem azaradas, elas pensam que sair para a rua pode acontecer uma coisa ruim, porque dentro delas estão tão negativas, que elas não esperam nada de bom, elas já esperam algo ruim para a vida delas. Então, a pior desistência do ser humano que tem o espírito da tristeza é desistir da própria fé. Desistem de acreditar em Deus, desistem de confiar, desistem da caminhada, desistem da própria vida deles. E eles começam a viver por viver. Sabe, quando a pessoa vai viver porque não tem coragem de tirar a própria vida e fica vivendo, pedindo a Deus que aquela vida se acabe logo, que a pessoa não tem mais o prazer de viver. Então pede para Deus, Deus, eu estou vivendo para quê, Senhor? Não vejo motivo de eu estar vivendo, só estou sofrendo. Por que o Senhor não me leva? Aí atrai outras coisas, aí peca contra Deus, atraindo demônios muito mais fortes, que é o da morte. Todo desejo de morte é suicídio. Sabia disso? Mesmo que a pessoa nunca tenha tentado contra a vida dela. Todo desejo, toda vontade de morrer também caracteriza-se como suicídio. O espírito da morte, ele começa a rondar aquela pessoa. E pode acontecer algo com aquela pessoa, aquela pessoa morrer e ela pode ir para o inferno, porque no espiritual ela já tinha cometido suicídio espiritual, pelo desejo ardentemente que ela tinha de morrer. Não tinha vontade de se matar, mas tinha vontade de morrer. Então, ficar pedindo a Deus a morte é suicídio no espiritual. É quando ele não é consumado, mas ele é desejado. Para Deus, o pecado é gerado no coração.
Bom, todos esses que eu falei, esses 3 espíritos de tristeza, eles atraem o espírito da depressão, que é um nível de tristeza descontrolada. É quando a pessoa não consegue mais controlar os pensamentos e os sentimentos, estão tão tomados pelo negatismo, pelo desânimo, pela frustração, por todas as palavras que eu falei aqui, que são todas palavras negativas. Está tão tomado que a pessoa já não consegue mais ter controle. Isso reflete na vida física, a pessoa não dorme, ou fica com insônia, outras preferem dormir para poder esquecer que estão vivas, porque acha que podem esquecer a tristeza, então vai lá, toma remédio, se tornam dependentes de remédio, começa a tomar porque querem dormir, porque querem esquecer, querem curar uma ferida na alma que nenhum remédio no mundo pode curar. Só Deus pode curar feridas na alma, mas a pessoa tem que reconhecer que essa tristeza não pode ser considerada uma característica da personalidade dela. Como, por exemplo, dizer, a pessoa perguntar quais são suas características. Ah, eu sou uma pessoa assim, triste, eu sou um pouco triste. Isso não pode fazer parte da sua característica. Isso é um sentimento que ele tem que ser anulado, ele não pode perdurar. Porque é uma brecha, porque é algo negativo. É algo negativo. Não é positivo, é negativo e vai atrair coisas muito piores se for um sentimento que vai perdurar, que vai durar, que vai enraizar e vai descer para o coração. Por que que as pessoas que têm esse espírito de tristeza podem perder a salvação? Por quê? Por causa das palavras, por causa das obras, dos pensamentos e dos sentimentos. Uma pessoa que tem tristeza dentro dela é uma pessoa que não está curada. Ela precisa ser curada, porque a sã doutrina, ela não só quer dizer sobre as vestes físicas, mas tem as vestes espirituais. E a sã doutrina tem a ver com a cura da alma também. Pessoas que não são curadas da alma. Pessoas que não conseguem não conseguem, ou melhor, elas preferem não se lembrar de coisas, episódios, situações que aconteceram na vida delas, porque se elas lembrarem, elas entram num estágio de tristeza, é como se voltasse atrás. Não conseguiram superar sentimentos, situações, lembranças. Isso precisa ser tratado. Tem que ser tratado. Não só com oração, com jejum, mas a pessoa ela tem que reconhecer que ela precisa desse tratamento. Que tudo aquilo que eu falei, ela tem que desejar ao contrário. Quando vem a preocupação, como que vai combater? O primeiro espírito da tristeza, nível 1. Se é preocupação, o que você vai combater para ela não se desenvolver? Confiança em Deus, primeiramente. Confiar em Deus, esperar em Deus, fé. Uma fé inabalável no Senhor não abala essa pessoa emocionalmente em nada. É uma pessoa equilibrada. A pessoa dorme, deita a cabeça no travesseiro, ela dorme em paz. Porque ela sabe que é o Senhor quem está guardando o sono. Ela sabe que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Se não resolver hoje, o Senhor vai resolver amanhã. Se não resolveu amanhã, um dia ele vai resolver, mas a pessoa continua crendo, confiando que aquilo está nas mãos dele. A preocupação é algo que faz com que muitos crentes coloquem uma situação nas mãos de Deus, mas depois eles mesmos peguem de volta. Eles mesmos
tomam de volta para si algo que entrega para Deus. Muitas pessoas falam para mim: eu entreguei isso para Deus, mas não tem paz. Quando você entrega algo para alguém, é porque você confia na pessoa e você acredita que aquela pessoa vai cuidar bem daquele algo que você entregou. Como a gente diz que entregou tal pessoa nas mãos de Deus, tal coisa na mão de Deus, tal situação nas mãos de Deus, e a pessoa não tem paz. Não tem paz dentro de si, não tem paz no seu coração, na mente, fica tribulado. Aí não consegue combater o espírito da tristeza que age na preocupação. Aí vem para o segundo nível, reclamação na mente, questionamentos. Começa a pensar um monte de coisa negativa e começa a alimentar esse pensamento e concordar com ele. E na mente concorda dizendo: é verdade, eu sou um zero à esquerda mesmo. Ah, verdade, não adianta, eu vou fazer de novo, mas vai dar errado, vai dar errado. A pessoa nem tentou. Já tem aquele pensamento negativo, pessimista, de que tudo já se acabou, de que não tem mais jeito, de que não tem solução aquilo, de que não adianta orar, que Deus não vai ouvir. Vem os questionamentos, as reclamações. Como é que vai combater isso? Ou mantendo a mente cheia das coisas de Deus, que é a esperança, que é a confiança, que é a perseverança em continuar confiando em Deus, sem questionar, mas crer na fé perfeita no Senhor. Sentimento de frustração é a tristeza do nível 2 para o 3. É quando já desce para o coração. A pessoa, para combater o sentimento de frustração, ela tem que entender que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está no controle dela. Se aconteceu algo ruim na vida dessa pessoa, ela tem que simplesmente levantar a cabeça, sacudir a poeira, levantar e continuar caminhando. E não ficar prostrado, desanimado. E não ficar ali se alimentando de tudo que é negativo, que vem na mente e vai descendo para o coração e cada vez vai sentindo mais tristeza, mais vontade de chorar. Ah, espíritos de tristeza, quando ele se manifesta na pessoa, tem pessoas que choram, tem outras que ficam com raiva, que se revoltam, ficam revoltadas contra Deus, revoltadas com o mundo, se revoltam. Viu por que a tristeza pode levar uma pessoa para o inferno? Porque uma coisa leva a outra. Pessoas que podem se revoltar contra Deus, se revoltar contra uma pessoa, ficam revoltadas com a própria vida delas. E ficam bravas, estressadas e ali choram e começam a esmurrar as coisas. E sente vontade de ir lá e fazer algo e descontar a raiva, porque é uma raiva de tristeza. Existe a raiva natural, normal, a raiva de sentimento e a raiva, que é quando a pessoa não sabe lidar com o sentimento de tristeza e ela libera de maneira física. E muitos ficam com raiva, choram de raiva. Por quê? Porque uma tristeza se manifesta, é um tipo de tristeza agressiva. Porque aquelas pessoas, quando elas ficam em estado de depressão, do nada elas vão lá e matam alguém. Do nada. A mulher que está lá em depressão vai lá e mata os filhos. O cara que não superou ali uma traição, fala que perdoou, vai lá e mata a esposa. Que é um tipo de tristeza que não foi curada. Aí se manifesta desse jeito. Tem uns que não conseguem chorar, têm dificuldade de chorar. Então, demonstra tristeza desse jeito. Com raiva, ficam irados, ficam revoltados, ficam falando, reclamando o tempo todo, atraindo ainda mais maldição para a vida.
até que vem a desistência, que é o maior perigo. Além de todos esses, que isso aqui já era o suficiente para a pessoa não ser salva. A pessoa que fica reclamando o tempo todo na mente. A pessoa que desiste, que se revolta contra Deus, que se revolta contra alguém. Já são brechas suficientemente pesadas para uma pessoa perder a sua salvação. Para vocês terem uma ideia. Nesse estudo sobre a tristeza, irmãos, eu confesso que eu achava que a tristeza era só o fato da pessoa se sentir triste. Mas não. Hoje nós tivemos aqui um processo de libertação sobre um espírito de tristeza. E se apresentou 3 da tristeza, mas cada um agia de forma diferente na vida dos seres humanos. E eu comecei a anotar tudo para poder compreender melhor a mente do ser humano que está passando por um período assim. Porque tem gente que não adianta você falar assim, se alegra no Senhor, se essa pessoa não tiver a cura dentro dela, a cura espiritual, a cura da alma, a liberação do perdão, o esquecer, o jogar no mar do esquecimento, o virar a página. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar morte, morte eterna. Então, hoje nós aprendemos sobre isso, sobre a tristeza. Amém?